Olá, eu sou a Sandra, estudante de Engenharia de Produção. Vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso sobre o Zamac. Então, como as propriedades do Zamac contribuem para a eficiência e precisão na produção de peças por injeção sob pressão. É uma comparação do Zamac com outras matérias-primas, que é o ferro, o latão e o alumínio. Vamos falar um pouco sobre a importância das empresas se manterem atualizadas. Então, é bem importante que a empresa faça uma pesquisa de mercado para que ela consiga se manter competitiva. Ela tem que conhecer o comportamento de seus clientes e também conhecer quem são os seus concorrentes e como que eles estão trabalhando. Então, o que eles estão buscando para melhorar. Então, algumas alternativas de matérias-primas, melhoria nos processos também. E uma dessas alternativas é a apresentação aí do Zamac para utilizar no lugar das matérias-primas que já são utilizadas pela empresa, né? No caso do alumínio, ferro e também do latão, que o Zamac vai funcionar como uma alternativa sustentável e também estratégica no lugar desses outros insumos utilizados pela empresa. O Zamac foi produzido pela primeira vez em 1920. Ele é uma mistura de zinco, alumínio, magnésio e cobre. Mas somente em 1930 é que ele começou a ser utilizado. Então, essas empresas começaram a perceber as suas vantagens. Quando ele começou a ser utilizado, foi para fazer peças de carro, utensílios domésticos e brinquedos. As principais vantagens que o Zamac apresenta é alta fluidez. Então, para injeção sob pressão, ele é uma alternativa bem importante porque ele consegue preencher todos os detalhes do molde devido a essa alta fluidez dele. Mesmo em peças complexas, então, ele pode preencher todos esses detalhes apresentando mínimas falhas ou nenhuma falha durante o processo ali de injeção. Ele também tem um ponto de fusão considerado bem baixo em relação a outros materiais, que é de 380 a 400 graus. Ele apresenta uma boa resistência mecânica e também excelente acabamento superficial. O que significa isso? Que o Zamac ele já sai praticamente pronto da máquina. Ele não é um material que vai precisar de um acabamento posterior. O que ele vai precisar é só de uma rebarbação, mais coisa mínima para retirar algumas rebarbas que ficam na peça. Não precisa de muito acabamento para a peça ficar pronta. Ele também tem uma boa resistência à corrosão e tem um excelente custo-benefício. Ele não é o mais barato dos materiais apresentados, mas devido a essa possibilidade dele ser produzido mais peças durante cada ciclo produtivo, então ele melhora o custo da produção. E também tem a possibilidade de reciclagem imediata, porque o que vai sobrando ali dessas rebarbas no canal de injeção, que sai junto com a peça, já pode ser reutilizado de imediato durante o processo produtivo. E tem as peças que foram escolhidas para fazer esse teste, né? Se já são as peças prontas, que são as buchas, que têm várias medidas, e também os badoques, que são utilizados nos volantes. As buchas são utilizadas para fazer manípulos na parte de injeção plástica, que normalmente são feitos de PP. E ali é apresentado o badoque, que ele é para fabricação de volante, que também tem várias medidas. E o Badock ele também tem mais de um modelo, tem um outro modelo que é o furo passante, que depois tem que ir para a máquina rosqueadeira para fazer um furo ali no meio da peça. Que tem as principais etapas do processo de produção. Então, para fazer esse fluxograma que foi considerado parte de segurança do trabalho, a parte de qualidade e toda a parte dos processos de produção, e foi colocado ali as principais etapas de todo esse processo. Então, primeiramente, o que o operador tem que fazer? Antes dele iniciar o trabalho, a atividade dele ali na máquina, ele tem que fazer um checklist.
Esse checklist foi apresentado no artigo, foi colocado o modelo. Eu criei esse checklist para que o operador verifique como que está a máquina, se a máquina está em boas condições. Então, se os botões de emergência estão funcionando, se os sensores para que ela funcione com a porta fechada estão funcionando, demais sensores também, se tem vazamento de óleo ou de água, como que estão as correntes, né, da talha que é usada para colocar o molde. Então, toda a parte ali de segurança da máquina tem ali determinado no checklist, ele vai preencher esse checklist. Se ele verificar que tem alguma anormalidade, ele vai avisar a segurança do trabalho ou mesmo o gestor dele antes de iniciar a atividade. E também ele tem que estar utilizando todos os EPIs corretamente. Depois disso, ele vai fazer a preparação da liga, né? Os lingotes de Zamac têm que ser colocados na máquina, a máquina já aquecida, para fazer essa fusão do metal. E, paralelo a isso, ele tem que fazer a instalação do molde na máquina. Depois disso, é feita a injeção sob pressão. Então, o material derretido vai passar pelo canal de injeção, vai até o molde, vai passar por todas as cavidades do molde, preenchendo todas as cavidades e formando a peça. Depois passa a água pelo molde para fazer o resfriamento dessa peça e é feita a extração automática. Então a máquina já vai fazer a extração dessa peça que cai numa caixa. O operador espera essa peça esfriar um pouco, depois ele retira para fazer a separação do que sobra lá dos canais de injeção que ele retorna para o processo, separa da peça. E a qualidade já vai verificar desde as primeiras injetadas como que está saindo esse material, se apresenta falhas, se não tiver nenhum defeito, continua o processo normalmente. Se não, já tem que fazer uma regulagem, verificar o material para sanar todos esses defeitos, para que a peça saia perfeitamente. E a máquina vai voltando, iniciando, né, esse ciclo até terminar todo esse lote de produção. Terminou, o operador separa essas peças que são enviadas para o tamboreamento. Então, a parte de tamboreamento é a parte de retirada das rebarbas dessas peças que eu comentei anteriormente. Como que funciona esse processo? Tem uma máquina que é uma tamboreadeira, então é colocado água, um detergente específico e algumas pedras abrasivas nessa máquina e ela fica vibrando até retirar todas essas rebarbas da peça. Depois é feito o enxágue, colocado essas peças numa secadora e depois vai para o armazenamento no estoque ou então já é contado e mandado para a produção. Então, para fazer a injeção plástica, né, na parte das injetoras. E o resultado desse estudo foi bem positivo, porque a injeção sob pressão ela se destacou principalmente pela possibilidade de fabricar então essas peças, várias peças no mesmo ciclo produtivo, principalmente ali porque os moldes eles podem ter 8, 12, 16 cavidades ou até mais, dependendo do tamanho da peça. Enquanto nos tornos é produzido a cada ciclo somente uma peça. Então, o Zamax já se destaca quanto a isso, quanto à quantidade de produção. Então, é um método que ele tem alta precisão, tolerância rigorosa, alta produtividade, um excelente acabamento superficial, principalmente nas peças pequenas e que tenham paredes finas. As peças maiores podem apresentar um pouco de dificuldade no processo. É o que ocorreu com algumas peças que nós fizemos com o badoque de furo passante. Conforme até eu coloquei nas referências, Contini ele apresenta no seu estudo que as peças podem, na hora da injeção, pode reter alguns gases, o que pode provocar algumas falhas ali no material quando ele é injetado. Então, acredito que pode ser isso que causou algumas falhas ali. Mas no próximo lote que for feito, a gente já vai verificar tudo que foi recomendado ali para a gente sanar esses pequenos problemas que deram. Mas, no geral, o resultado foi bem positivo. E a conclusão, que o Zamac, então, ele é muito eficiente para produção, principalmente de peças menores e complexas, e
em grande escala, né, em grandes quantidades. Ele tem excelente propriedade mecânica, boa fluidez, a capacidade dele de preencher todo o molde, então é excelente. As peças são produzidas com muita precisão, tem boa durabilidade e ótimo acabamento. E o que é mais benéfico é a produção em larga escala, né? Que principalmente para atender a injeção plástica, que é um processo de produção de muitas peças, então vai ser muito vantajoso, porque nós podemos utilizar como insumo para produção e até mais para frente para peças finais também, peças produzidas em Zamac, o que vai melhorar todo o processo produtivo. Aqui tem duas tabelinhas para mostrar custo-benefício em relação ao Zamac. Então, tem ali o custo do Zamac, do latão, do ferro e do alumínio. O Zamac, ele não é a peça, ele não apresenta o menor preço, porém, ele tem algumas vantagens ali no processo, que é a eficiência dele, que é muito boa, pode ser produzidas mais peças a cada ciclo, e a reciclagem dele imediata. E além dessa reciclagem imediata, também tem a logística reversa, que quando ele não tem a possibilidade de ser reciclado durante o processo, também pode ser separado, ele vai formando borras ali em cima do metal líquido, então esse material é separado, colocado em calhas, depois que ele resfria, é separado e enviado novamente ao fornecedor, que ele consegue reutilizar no processo de produção do material novo, e o que ele não consegue, ele já faz a destinação correta. E logo abaixo tem uma outra tabela que considera o processo produtivo das buchas de latão no torno Traube e das buchas de Zamac na injetora, que dá uma grande diferença ali na produção. Então, no Traube, ele produz a cada hora 41 peças. A injetora produz 1.440 peças por hora. Então, durante um dia, o torno produz 343 peças. Já a Zamac consegue produzir mais de 12 mil peças por dia. Então, é uma grande diferença, o que acaba mostrando aí bem que o custo-benefício do Zamac, então ele melhora bastante essa eficiência, melhora o processo e o custo também para a empresa, ele consegue reduzir bastante esse custo. Com base nas referências utilizadas, tanto do Google Acadêmico, que foram artigos, TCC, também livros, quanto das empresas que fabricam o Zamac e as injetoras, eu pude observar que o Zamac ele se destaca tanto no excelente custo-benefício, quanto no bom acabamento, resistência. Então, assim, o resultado é mais economia na produção e também a produção de peças bem mais sustentáveis devido a esse processo de reciclagem do Zamac. Acredito que o Zamac, com suas propriedades, vai contribuir bastante para eficiência e precisão na produção das peças pelo processo de injeção sob pressão. Eu gostaria de agradecer. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Muito obrigada.